Olá, sobre a enquete de ontem do Instagram, que falava o quê? Bom, nós temos três vigas, ok? Temos uma laje no mesmo eixo, sendo no mesmo eixo. Primeira coisa que um cara falou, mas pode ser biapoiado. Não, não pode, porque elas estão no mesmo eixo, não posso forçar uma rótula. Mas aqui na região todo mundo calcula como biapoiado. Se todo mundo da sua região pula da ponte, você vai pular também? Não. Então a questão é, essas lajes são contínuas, ok? Nós não podemos redistribuir mais que 25% negativo, ok? Essa é a primeira questão. Agora, a pergunta foi aqui o seguinte: aumentando a inércia da laje, qual o comportamento esperado? Ok? E aqui entra a primeira questão que um monte de gente se confundiu aqui. Tá? Vamos começar pelas respostas mais ditas. Que foi o quê? Bom, primeira resposta foi aumento de carga em todas as vigas. Ok? E quando você aumenta a inércia de um elemento, você não pode magicamente aumentar os esforços de todos os outros elementos. Ok? Como assim? Basicamente, quando eu aumento uma inércia, por exemplo, do pilar, ele vai conseguir puxar mais carga e vai reduzir os outros. Ok? Quando eu aumento os esforços de uma peça, eu só vou conseguir reduzir os outros. Não tem como eu aumentar a carga em todas as vigas magicamente. Mas o peso da laje aumenta. A pergunta foi inércia, não foi peso. Ok? Tá? Então, mas uma laje mais inércia tem que ter mais altura. Não, mais peso. Não necessariamente. Por exemplo, uma laje treliçada de 12 mais 4 tem uma inércia maior e um peso menor do que uma laje treliçada de 8 mais 6, por exemplo. Ok? Uma laje maciça tem menos inércia que uma laje treliçada, mas um peso maior. Uma laje nervurada bidirecional tem mais peso que uma laje com a mesma altura treliçada unidirecional. Ou uma laje nervurada bidirecional tem mais peso que uma nervurada unidirecional. A treliçada é uma nervurada unidirecional. Então não causa aumento de carga. Mas se fosse mais peso, aumentaria. Não necessariamente, ainda pode não acontecer. Certo? Segunda mais dita, distribuição de cargas continua igual. E aqui entra o pepino. As pessoas são ensinadas na faculdade o método que é ensinado desde a década de 70, onde se fazia laje maciça com 8 de espessura ou 7 de espessura por andar. Se fazia, digamos, vão de 3, 4 metros a laje maciça de 7 ou 8 e vigas de 50, 60 de altura, que funciona muito bem esse método de achar que a distribuição é igual quando tenho vigas com alta inércia e lajes com baixa inércia. Ou quando eu tenho, por exemplo, uma alvenaria estrutural, onde a inércia é gigante, né, para fazer uma parede deformar gravitacional 1 centímetro, tem que arrebentar essa parede. Agora, para uma viga deformar 1 centímetro é fácil, ela tem uma rigidez menor. Com as lajes cada vez com mais inércia que está trabalhando, e também por causa da questão de qualidade acústica e tudo mais, que necessita uma espessura maior, e vigas com a menor inércia que passa, isso não acontece, ok? Inclusive essa questão veio para mim ontem, quando um aluno chegou para mim e falou: eu tenho uma viga e ela não está pegando carga adequadamente, e tem pilar nascendo nela e tem pouca carga nela, o que está acontecendo? E o que estava acontecendo? Ele tinha uma viga chata e uma laje nervurada de 40 de altura. Eu falei para ele, muito simples, a tua viga tem 40, a tua laje tem 40, por que a carga vai da laje para a viga? Ok? Essa é a questão. A laje tem inércia pesada, ela vai decidir o caminho dela. Ok? Então, não, a distribuição de cargas não continua igual. Qual que é uma regra que você pode seguir aqui? É o seguinte: imagina que você está a pé. Okay? Você está a pé e você pode ir no mercado que fica a 2 km de distância ou um mercado que fica a 7 km de distância. Você vai no mercado a 2 km de distância porque é mais perto. Ok? Agora, você está de carro. Você pode ir no mercado a 2 km de distância ou tem um mercado, digamos que tem uma qualidade melhor e tudo mais, só que a 7 km de distância. Compensa de carro fazer uma distância maior, ok? E qual que é a equivalência aqui? A mesma equivalência da laje, ok? Uma laje tem uma inércia pequena, ela não funciona, ela não consegue vencer vão grande, então ela vai para a viga que está mais perto. Agora, quando tem uma laje de maior inércia, ela consegue vencer um vão maior, então ela vai para a viga que tem menor deformação, ok? Nesse caso, tenho 3 vigas
de 14 por 50, 3 vigas de inércia equivalente. Ok, mesma inércia tecnicamente. Então a questão é que ela vai ir para as vigas que deformam menos. Se eu tenho duas vigas, a viga interna e viga externa, a viga interna, suporte com base de carga maior, deformaria mais. Então tudo que a laje puder para as lajes, para os apoios externos, ela vai tentar. E eu quero demonstrar aqui o seguinte, ó. Fiz aqui dois modelos. Qual que é a diferença? Aqui eu tenho uma viga deitada, aqui eu tenho uma viga em pé. Ok? Tá? Eu coloquei coeficientes de mola para simular uma deformação de uma viga, que isso aqui pode ser uma peça geral, uma viga apoiada em outra viga, apesar de não ser ideal, pode acontecer. E o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. A peça de 14, por exemplo, o que vai acontecer, que a gente vê esse padrão de deformação, é que ela tem uma deformação, ela sobe aqui no meio, tem uma deformação e sobe de novo. Ok? A de baixo, ela é rígida. Pensa 40 contra 14, 40 sobre 14. Lembrando que inércia é altura ao quadrado. Área vezes altura ao quadrado. Ela tem 8 vezes mais inércia, então ela tem 8 vezes mais liberdade para onde que ela vai ir a carga. Ok? E o que acontece aqui é o seguinte. Vai vir bem, ó, ela mesmo tem uma formação contínua aqui, ó, tá no meio do vão, ela não deforma tanto, porque ela é rígida, e um pouco do momento vai vir desse pilar da esquerda até esse pilar da direita, essa viga da esquerda até essa viga da direita, esse apoio da esquerda até apoio da direita, e consequentemente os momentos são assim, ó. Essa peça tem um positivo de 0,25, é a 0,32, e tem um negativo de 0,4, aqui 0,24, ok? Quando eu aumento a inércia de uma peça, eu meio que forço ela a trabalhar mais com uma peça apoiada comparado com engastada. Ela deforma menos porque ela ganha inércia, mas não é uma deformação proporcional à inércia. Por pensar, pô, eu tenho 8 vezes mais inércia, porque eu tenho 40 contra 14. A deformada é 8 vezes menor? Não. Aqui eu tenho deformado de 1,6, aqui eu tenho 3,6, ou seja, apesar de eu ter multiplicado por 8 a inércia, a deformação eu multipliquei por quê? 2,5? Não, muito mais 2,2, é verdade, a inércia aqui aumentou pouca coisa, não chegou a reduzir 8 vezes, entendido? Tá? E daí, claro, reações. Quando tem uma peça de baixa inércia, o meio pega 0,864. Quando tem uma peça de alta inércia, ele pega 0,797. Ok? Então, a questão base é que quando eu tenho um apoio, digamos, uma laje de baixa inércia, ela vai funcionar exatamente por área de influência. Okay? Tá? Essa área de influência ela vai tentar achar a maneira que apoios indeformáveis vão pegar a carga. Agora, quando tem uma laje de alta inércia e pior ainda, o que mais está acontecendo hoje em dia, ainda mais projetos complexos, lajes com maior inércia combinado a vigas de menor inércia, viga chata pegando laje, viga, digamos, de 30, 40 ali em um vão grande, que é equivalente a uma viga de baixa inércia, né? Porque uma viga de 43 metros, uma viga de 46 metros, tecnicamente a inércia mesmo, mas a rigidez é muito menor. Então a questão é, quando eu tenho vigas com vão grandes e uma inércia baixa comparada ao vão, e eu tenho lajes onde eu tenho uma folga maior, consigo fazer ela com uma inércia alta, uma inércia alta relativa que se trabalhava antigamente, o que vai acontecer é que a laje vai querer começar a vencer o vão e tentar distribuir a carga igualmente em várias vigas. Ok? E claro, como aqui a carga foi de 0,864 para 0,797, aqui onde era 0,268 foi para 0,3. Eu tiro a carga no lugar, tem que ir para outro lugar. Ok? Tá? Mesmo que aumentasse a espessura da peça, ainda aconteceria. Por exemplo, vou mostrar que aqui eu tenho uma viga, sei lá, vou modificar aqui, eu tenho uma viga de 20 por 20, ok? Tá? E aqui eu tenho uma viga de 20 por 25, por exemplo, ok? Então aumentei a carga. Claro, vamos imaginar que também tem uma carga adicional aqui, não é só esse peso próprio. Vou colocar essa, eu tenho mais uma carga sabe, de 500 kg nessa viga, ok? Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Ainda assim, reação aqui, ó, 3,6, 3,7 no meio, ok? E aqui 1,2, 1,11. Então aqui o que aconteceu? Como eu tenho uma inércia pesada para os dois casos, não tem diferença. Tá, mas como assim tem inércia pesada para os dois casos? Porque aqui eu coloquei um coeficiente de mola específico. Coloquei um coeficiente de mola, digamos, de 500 na força. Se eu tivesse colocado 50, por exemplo, eu veria diferença. Ok? Então eu vou demonstrar mesmo o modelo aqui agora com coeficiente de mola menor, porque tem uma peça mais inerte. 3,2, 3,0 tem uma carga menor, mesmo essa peça aqui tendo uma seção maior, ok? Então eu posso ter uma redução de carga por causa da inércia maior, ok? E claro, aqui vai aumentar 1,58 contra 1,3. Então esse aqui pega uma carga maior na ponta porque tem mais inércia, ok? Ela vai tentar distribuir as cargas iguais, enquanto que aqui eu tenho uma carga maior no meio
Porque não consegue ter uma inércia adequada, vai chegar no ponto mais próximo, ok? Você tem que imaginar. Então, esforço aqui, ó, deformada, claro, tem uma escala bem alta, uma força pesada, ó, mas essa aqui, ó, ela chega, ela meio que estabiliza já em boa região, enquanto que essa aqui, ó, não, digamos, ela meio que tem, é um pouco mais rígida, ok? Ela aqui, ela não chegou a subir um pouco, mas um princípio similar, entendido? Então, a resposta correta, sendo a menos respondida, foi essa. Qual a porcentagem de acerto? 53 mais 68 mais 108 mais 37, 306, 53 sobre 306, nós tivemos 17% de acerto em 4 alternativas. Por quê? Porque a questão é, você tem que entender que as cargas vão se distribuir baseado na capacidade do elemento de distribuir cargas. Ok? Quanto mais inerte o elemento, maior a capacidade dele de distribuir cargas. Ok? Então, se tem uma laje mais inerte, ela consegue distribuir muito melhores efeitos para outras vigas. Se tem uma laje com pouca inércia, ela vai apoiar na viga que está mais perto e pronto, acabou. Ok? E isso vai valer, claro, uma laje estressada, uma 8 mais 4 contra 12 mais 4, já vai surgir essa diferença. Agora, isso vai surgir muito mais quando começa a trabalhar com lajes mais altas. Okay? Uma laje estressada. Já trabalhei com laje estressada de 35 mais 5. Ah, é um absurdo. Era um projeto absurdo, era um vão de 9 metros. Precisa trabalhar com uma laje absurda. Agora, isso vai acontecer principalmente com lajes nevradas, por exemplo. Vigas chatas e lajes nevradas. Eu jamais preciso viga, a não ser casos bem específicos, tá? Borda apenas, mas viga chata em laje nevurada, a não ser a obra pretendida, eu não vou trabalhar. O que eu vou trabalhar vai ser capitéis para aumentar o negativo e não em si positivo, exceto casos bem raros, ok? Então, o mesmo princípio vai valer aqui, que muitas vezes você vai ter, quem sabe, uma laje nevurada, o cara vai lá e coloca uma viga chata. Por que a viga chata não está pegando esforços? Porque ela não tem inércia para isso. Os esforços da estrutura não são distribuídos baseado na área de influência que seu professor te ensinou. Pode até acontecer no caso de estruturas que o professor te ensinou. Agora, o professor te ensinou laje de 8 de espessura, fica de 50. Quando a gente começa a trabalhar com outros elementos, começa a funcionar também. E que vai distribuir, vai valer em qualquer caso, é que os esforços são distribuídos baseado na inércia de cada elemento. Essa que é a questão base. Inércia, tecnicamente rigidez, é mais efetivo aí porque tem que valer o vão relativo, ok? Mas é baseado na rigidez de cada elemento que a inércia é dividida pelo vão, ok? Essa que é a questão. Quanto mais rígido o elemento, maior os esforços que ele vai absorver, ok? Inclusive, você tem uma viga e ela tem digamos, ela tem um momento flutuador muito elevado, ou você quer reduzir o momento flutuador. Talvez por um motivo, tá flash muito pesado, coisa do tipo, aumentar a inércia da laje, vai aumentar o peso da laje com certeza, mas vai acontecer com que a laje consiga vencer vãos maiores relativos e, consequentemente, a viga não precisa vencer vãos tão grandes. Então, exemplo aqui. Primeira coisa, tá aqui, ó, os dois modelos. O que eu fiz aqui para ter uma inércia maior? Eu falei peso maior? Não, eu falei inércia maior. Ok? Aqui eu tenho uma laje de 8 mais 5 e aqui eu tenho uma de 12 mais 4. Essa aqui tem uma inércia maior, mas o peso é o mesmo. O que acontece aqui é o seguinte, ó, na laje do lado esquerdo, que tem uma inércia menor, eu tenho um momento positivo de 595, inércia maior, 576. Na ponta, eu tenho 2,6 e aqui eu tenho 2,7. Ok? Reduzi o momento aqui, ó, e basicamente o que aumentou aqui. Ok? Essa é a questão. Entendido? Agora, vou mostrar a situação aqui é o seguinte, ó. Vou colocar duas lajes maciças, ok? Primeiro vou colocar uma laje de 8 centímetros aqui, ok? Coloquei uma laje de 8 centímetros, uma laje de baixa inércia. E eu vou colocar uma laje de 12 centímetros, uma laje com inércia maior. Você vai me dizer, a laje de 8 vai gerar um momento flutuador menor no meio. Calma, a questão aqui é o seguinte, rodei os dois modelos, ok? O que vai acontecer aqui é o seguinte, a laje de 8 é mais leve, com certeza ela é mais leve, mas o que eu quero ver é o momento flutuador no meio. E o que vai acontecer é que no eixo Y, como a laje consegue exportar um pouco de momento, vai ter diferença. Então, vou mostrar aqui, ó. Laje de 8, aqui tem um momento de 579. Laje de 12, 565. 579, 565. Qual tem momento flutuador maior? A de 8 gerou um momento flutuador maior. Por quê? Porque a laje de 12 tem uma capacidade de vencer o vão Y, a laje de 8 não. Ok? Como que está aqui, ó? 3,16. Como que está aqui, ó? 2,7. Além disso, né, claro, uma boa parte da laje de vão daqui dessa viga da esquerda até a viga da direita. Ok? Então, essa é a questão básica. Novamente, eu aumentei a espessura da laje,
E mesmo aumentando o peso de 8 para 12 em 100 kg por metro quadrado. Okay? Ah, é um momento pequeno. Não, é 100 kg por metro quadrado. O momento de torno da viga do meio reduziu. 565, 579, 268 negativo, 264 negativo, ok? E a questão é, porque aumentou para a laje de 12. Vou mostrar uma situação aqui. Tá? Vou aumentar para a laje de 16. Okay? Mais 100 kg por metro quadrado. Okay? Estou falando de uma laje de 8 contra uma laje de 16. É o dobro do peso próprio. Okay? E o que vai acontecer com a viga do meio? Vai acontecer com a viga do meio que vai ter uma tensão menor ainda. Por quê? Porque as vigas da borda vão puxar cada vez mais momento, porque a laje, tendo mais inércia, ela consegue vencer vãos maiores e destruir melhores esforços. Ok? O que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Aqui eu tinha 579, aqui foi para 5. Ok? 579, 5. Aqui eu tinha 2.7, 3.4. Esse vão aqui pegou mais carga ainda. Então, não. Mesmo colocando 200 kg a mais por metro quadrado, dobrando a espessura da minha laje, eu peguei inércia e multipliquei por 8, porque eu quadrupliquei, eu dobrei, inércia é a área vezes a altura ao quadrado, eu dobrei a área, eu dobrei a altura que é ao quadrado, é 8 vezes. E ainda assim, o momento do na viga do meio é menor. Por quê? Porque para a viga do meio pegar mais esforço, ela deve ter uma inércia maior. Quanto mais inerte a minha laje, mais ela vai vencer o vão da viga da esquerda até a viga da direita. Isso é uma questão de hiperestática, isso é uma questão de rigidez de cada elemento. Ok? E a maneira que eu recomendo seguir é como se fosse lá uma viagem. Ok? A carga que está aqui perto da viga da direita, aqui, ó, se a viga da direita está lotada, ela vai para a viga da esquerda. Ok? Agora, a carga que está aqui na direita e daqui até aqui é um vão muito grande para uma laje de 8, complica ela ir até a viga da esquerda. Essa é a questão básica. Ok? Imagina a carga viajando. Ok? Então, você pode imaginar, sei lá, a carga com uma laje baixa, ela está a pé, e a carga com uma laje alta está de carro, e ela escolhe onde ela ir baseado em pontos que é melhor e não pontos que estão mais perto. Ok? Ou estrada de chão, pessoal, como faz? Você tem que entender a questão, que quanto maior inerte, maior essa laje, mais ela consegue viajar, mais ela consegue se destruir pela estrutura e menos ela é forçada a chegar no ponto mais próximo. Beleza? Isso inclusive vai valer para vigas apoiadas em pilares de transição, por exemplo. É o mesmo princípio aqui. E inclusive isso aqui vai valer também para vigas apoiadas em pilares com uma fundação em SPT baixo. Ok? Se a viga tiver uma inércia elevada, talvez ela vença um vão maior, e se o pilar do meio está deformando muito, ela manda menos carga para ele. Agora, se fizer vigas com baixa inércia, vai continuar indo carga para aquele pilar, porque a viga não tem capacidade de vencer um vão maior. Ok? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.